É TDAH ou TDAH? TDAH. A gente fala TDAH, tudo TDAH, junto, né? O H ele já pega ali o A. O que é o TDAH? O que configura uma pessoa com isso? O TDAH é um transtorno neurobiológico de origem predominantemente genética. Na grande maioria dos casos, nasce com a pessoa, né? E é um transtorno que ele basicamente faz com que você tenha uma grande dificuldade em manter-se focado em atividades que não sejam interessantes. Também está ligado à questão da impulsividade, né? A questão de você ter um menor filtro com relação ao que você fala, suas atitudes na hora que você fala, na hora que você age, né? Tá, às vezes, boa parte das vezes relacionado à hiperatividade também. Muita gente fala assim, não, que a criança é hiperativa. E pessoas hiperativas não necessariamente têm um TDAH. O traço principal do TDAH é a desatenção, né? A hiperatividade ela pode estar presente ou não. Está presente em pouco mais da maioria dos casos. Mas existem casos de pessoas com TDAH que não têm hiperatividade, por exemplo, né? Então vem a hiperatividade, boa parte dos casos, a desatenção é bastante presente, né? Faz com que você não consiga permanecer sua atenção focada durante muito tempo em uma determinada atividade, o que você estiver fazendo. Questão de filtro social também, memória de trabalho também tem correlação. Estou resumindo, né? Uhum. São sintomas que aparecem na pessoa que tem TDAH, que gera vários prejuízos também em comum, né? Mas em relação às atividades desinteressantes, não é natural que a gente tenha esse TDAH ou simplesmente a atividade é chata mesmo e o nosso cérebro não está pronto para ter que lidar com aquilo? Todas as pessoas elas têm como se fosse um espectro, né? Você não é exatamente assim, liga, desliga. Você tem TDAH, liga. Você não tem, desliga. Todo mundo tem um tipo de desatenção, todo mundo tem um nível de hiperatividade. Agora, quando isso acontece de forma crônica, em vários ambientes, porque às vezes tem um ambiente que você consegue performar muito bem, outros que você não, né? Então em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, então em vários ambientes, múltiplos ambientes, você tem esse sintoma de uma forma muito mais acentuada, pode ser um sinal de que você possa ter o TDAH. Muita gente, por exemplo, tá passando por uma situação bastante estressante, dificuldade no trabalho, tá para ser mandado embora, sei lá, e ela começa a ter dificuldade de manter-se focado. Porque a cabeça dela tá mil, ela tá com vários neurotransmissores ali responsáveis pelo seu estresse, né? Ou seja, estressando, dificultando essa capacidade de se motivar, de permanecer focado numa atividade que ela esteja fazendo. Então isso pode trazer alguns sintomas temporários que sejam próximos a quem tem o TDAH mesmo, que nasceu com aquilo. Então é importante você procurar um médico especialista para ver. É uma coisa temporária? Qual é o gerador daquilo? Né? Um adulto que está se queixando hoje, cara, eu tô muito desatento, o negócio não tá bom, de um ano para cá. Não, mas como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Porque geralmente, como é congênito, tem que acompanhar você desde pequenininho. Mesmo você diagnosticando na fase adulta, tem que ter passado aquilo, tem que ter afetado você na infância, na adolescência, em algum nível. Então, assim, como é que o TDAH, qual seria a diferença do TDAH diante de uma tarefa desinteressante? Então o chefe mandou uma coisa para você fazer, você abre o computador, você abre ali a tela do que você tem que fazer, no sistema que você tem que mexer, o que quer que seja, e rapidamente, nos primeiros 10 segundos, você já está fazendo outra coisa. Você está abrindo outra aba. Você está mexendo com outra coisa, como se fosse um desvio, quase que... Já tentou juntar dois ímãs, assim, com o mesmo polo, positivo, positivo? Você meio que desvia para cima, para baixo, é como se fosse aquilo ali. Você está tentando chegar na tarefa que você tem para fazer, mas a sua mente, ela desvia, assim. É uma coisa muito forte, é como se fosse uma força invisível muito forte, que você tem essa dificuldade de se permanecer focado, engajado, né? Então, o TDAH seria isso, é um transtorno que ele afeta você a ponto de trazer reais prejuízos na sua vida. Social, profissional, amorosa, relacionamentos. Então, todo mundo tá de saco cheio de fazer alguma coisa. Todo mundo quer se livrar de uma tarefa chata, quer procrastinar, quer empurrar com a barriga e fazer depois. Só que o que acontece? Vamos falar um menino de 10 anos, chega da escola. Um tem TDAH, outro não tem TDAH. O que tem TDAH, ele falou assim, não, beleza, eu já almocei, 14 horas que eu vou começar, né? Então, vou jogar videogame aqui, 1 horinha, tá de boa, de 13 às 14, vou ficar jogando. O outro também, o vizinho dele. O vizinho dele, quando dá 14, o cara tá na fase mais difícil, assim, caraca, não, vou ficar mais 10 minutos. Aí ele fica até 14h10. Depois ele mesmo para e fala, não, beleza, eu vou ter que fazer minha tarefa, daqui a pouco minha mãe vai brigar. Ele meio que tem, assim, ele consegue perceber qual que é a sua prioridade e fazer essa transição entre uma tarefa desinteressante para uma interessante. A pessoa que tem TDAH, ela tem um pouco de dificuldade em perceber e executar essa transição. Isso também é um sintoma do TDAH. Quem mexe com computador, se você tiver um computador aí com Windows, você aperta a tecla Alt-Tab.
Alt Tab significa que você troca uma janela para outra. Você está no Chrome, aí você abre o Word, aí você abre outra coisa, né? Você tem várias janelas, você alterna entre as janelas. Essa alternância, esse Alt Tab na cabeça de quem tem TDAH, ele praticamente é disfuncional. Então é uma criança que ela vai enrolar até às 6 da tarde. Se não tiver ninguém, ele fala, menino, para com isso aí, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer dever. Ele vai realmente conseguir, vai postergar aquilo ali e perde muito a noção do tempo também, né? Mas como é que a gente sabe se esse menino, por exemplo, ele tem TDAH ou ele simplesmente foi mal educado pela família e ele nunca... Ele não foi educado a ter que fazer a coisa certa na hora certa? Exato. É porque geralmente a pessoa que tem TDAH, ela já passou por esses estágios. Quando ela é diagnosticada, ela já apanhou. Quando ela é diagnosticada, ela já ficou de castigo todo santo dia. O pai já não sabe mais o que fazer, porque a chinela não adiantou, o cinto não adiantou, vou ter que pendurar esse moleque de cabeça para baixo para ver se ele faz as coisas. Não é intensificar a punição ou mudar o estilo de punição ou dar uma bronca, puxar a orelha, gritar, é que você faz essa pessoa fazer. Diante do medo, diante de uma situação que eleva a sua adrenalina, que faz com que você fique em estado de alerta, você consegue perceber... Olha como é que funciona o TDAH. A mãe deu uma chinelada por quê? Você falou que ia estudar 2 horas, deu 4 horas da tarde, tua mãe chegou no meio da tarde, você estava jogando videogame ainda. Tomou a chinelada. Foi chorando pro quarto para fazer dever. Ainda chorando, o menino faz 10 minutos de dever. Uma vez que a situação se acalma, que ele abaixa aquele nervosismo, já tomou a chinelada dele, a mãe já foi pro quarto, só sai daí quando terminar. Ele não vai sair, porque ele vai ter dificuldade de passar do item 1 de matemática. Então ele vai fazer o item 1, item 2, e vai começar a desenhar na borracha dele. Vai fazer cirurgia na borracha, pega o estilete, abre ele no negócio, e não vai fazer o dever. Então, é uma pessoa que... Aí, por exemplo, como é que poderia funcionar? Ao invés da mãe dar essa chinelada e mandar o menino pro quarto para estudar, se ela tivesse essa consciência, caramba, ele tem um TDAH e tal, não, ó, vamos parar com isso aí, ó. Você ficou 2 horas a mais, então amanhã você vai ficar 2 horas a menos, beleza? Ah, mãe, não sei o que, não. Sem discussão, vamos pro quarto agora, vamos começar o dever. Qual que você tem? Ah, acho que é português e matemática. Então, assim, tem que puxar do menino. Ah, e aí, que mais? Qual que você tá com mais dificuldade? Ah, mãe, matemática eu não tô entendendo direito. Então, vamos começar com matemática. Aí a mãe ajuda ele a fazer o exercício 1, exercício 2. No 3, ela fala assim, não, beleza, agora faz pra mim aí, vê se você tá entendendo. Às vezes o menino tava voando, né? Fala assim, você não prestou atenção, né? A mãe fez com o menino. Então, vamos voltar aqui. Como é que fiz o 1? Ó, o X vai pra cá, o mais 2 vai pra lá. E aí, como é que faz? É chamando. É uma criança que ela vai se desenvolver. Vai chegar um momento que ela vai fazer aquele exercício, ó, como assim, coisa como se ele já conhecesse há muito tempo, né? Vai fazer com muita facilidade. Mas até chegar nesse ponto, ele tem que ter um suporte, ele tem que ter uma guia, ele tem que ter um acompanhamento presente. Então, o que eu digo para você que certamente é isso. Às vezes, na visão simplista da pessoa que não conhece o transtorno, da pessoa que tá olhando de fora, pô, esse menino claramente não foi bem educado. Cara, com certeza tem uma mãe ali e um pai ali que tá desesperado porque já fez de tudo, não tem mais coração para bater nesse menino, porque já fez, já não é isso, não tá funcionando. E aí chega uma pessoa desconhecida e fala assim, é porque você não educa direito. Fica julgando esses pais, né? E não é assim que funciona. Então, assim, claro, existem sim pessoas que têm TDAH e tem má condução em casa, né? Talvez falta de educação, o pai não tá olhando, tem isso também. Não é uma pessoa que são seres iluminados que só fazem o que é o correto, não é bem assim que funciona, né? Mas geralmente, a pessoa que tem TDAH, ela chama tanta atenção dos pais no sentido de a escola toda hora chama os pais, ele tem problema no prédio, às vezes ele brinca de lutinha, ele acaba batendo, machucando o coleguinha, que às vezes acaba empurrando, o coleguinha cai, quebra o dente, aí tem que ir lá pagar o dentista lá pro pai do coleguinha, entendeu? Então assim, sempre tem confusões acontecendo, então o pai ele já tá ligado nessa criança. É muito difícil você ser uma criança com TDAH cujos pais são totalmente relapsos. É muito difícil. É mais comum quando você tem uma criança neurotípica, digamos, padrão, né? E isso é mais comum, mas o TDAH ele tá sempre chamando a atenção de alguma forma. Ele tá sempre dando, entre aspas, trabalho pros pais. Então os pais já estão cientes do que tá rolando, entendeu? E do ponto de vista do cérebro de uma pessoa com TDAH, o que o cérebro tá fazendo ali? Porque eu imagino que tudo que a gente tem no nosso cérebro é o nosso cérebro tentando se defender de algo, né? Até deixar a depressão também, é um sistema ali que tá rolando que ele tá tentando se defender de alguma coisa. O TDAH tem alguma lógica
Tem sinais claros. Dentro do cérebro? Sim. Isso não é... Algumas pessoas perguntam assim, eu já expliquei isso nas redes sociais, como é que funciona o cérebro de um TDAH, e as pessoas dizem, como é que eu faço esse exame no meu filho? Esse exame não é feito no seu filho, nem você TDAH adulto. Esse exame ele é feito em testes, em estudos científicos, e aí sabe-se que o cérebro do TDAH ele trabalha dessa forma que eu vou dizer agora. Como funciona? Nós temos uma região da frente, né? Falando uma linguagem bem mais leiga, não vou falar bem literalmente, mas a região do córtex pré-frontal é a região que lida muito com a questão da cognição, né? Cognos, que é o conhecimento, ou seja, você aprender algo novo. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, geralmente a gente tira a carteira com carro manual. Aquele carro 1.0, aquele Celtinha lá 1.0. Aí você, anos depois, caraca, comprei um carro automático. Se você nunca andou num carro automático, você vai apanhar pelo menos uns 10 minutos ali. Porra, é D, R, cadê a embreagem? Você vai juntar um conhecimento passado, que fica nessa parte, vamos dizer, anterior, né? Essa parte de... Anterior não, posterior do cérebro. E com o conhecimento que você está vendo agora. Que é, beleza, eu tô num carro, eu sei que se eu apertar o freio, ele freia. Se eu apertar o acelerador, tem que ser devagar. Não posso pisar com tudo, porque senão ele arranca. Você já tem esse conhecimento prévio. Mas você tem ali uma questão da sua memória operacional trabalhando, assimilando conhecimentos novos junto com os conhecimentos antigos, fazendo com que você aprenda a dirigir um carro automático rapidamente. Para que isso funcione bem, essa porção do córtex pré-frontal ela tem que estar bem abastecida com um dos neurotransmissores bem conhecidos e bem presentes, que é a dopamina. Via de regra, pessoas que têm TDAH, elas têm a dopamina tônica abaixo, essa produção ela é abaixo, né? A dopamina tônica é aquela que é produzida um pouco gota a gota ao longo do dia. É para que a coisa funcione minimamente. A dopamina fásica, que é aquela quando você está diante de algo que você gosta pra caramba, que você tem muito interesse, você pula, quer fazer logo, aí ela eleva-se a níveis praticamente normais. O problema está nessa fase tônica, que é 90% do tempo. É por isso que muitas pessoas com TDAH, pais com filhos TDAH geralmente percebem isso e falam assim, pô, mas como assim? Esse menino é o rei do videogame. Ninguém bate nele no Street Fighter. Eu era muito bom de Street Fighter 2, entendeu? Então, lá no Super Nintendo, quando eu jogava, eu acho que eu batia em quase todo mundo ali da rua, né? Mas, para isso eu tinha muito interesse. Para isso eu ficava até de madrugada, se ninguém me desse um freio jogando. Aquilo ali, dopamina fásica, recompensa imediata. Prazer imediato ali, chegando para você. Uhum. Agora, quando você vai fazer uma tarefa desinteressante, aprender um conteúdo novo, você já não gosta muito de matemática. E aí você tá aprendendo função do segundo grau pela primeira vez. Você não tá entendendo nada. Tem um X agora. Não é só número, tem uma letra ali. Putz, que merda é essa? Ah, não, quer saber? Eu vou jogar videogame. Quer saber? Eu vou fazer outra coisa, vou abrir o tablet. Mas numa pessoa normal, como é que tá funcionando a dopamina numa atividade desinteressante, tipo aprender matemática? É uma quantidade maior. É por isso que a dopamina tá muito envolvida na questão de você entrar em ação. De você ter uma motivação suficiente para você entrar em ação. Então, é aquilo que eu falei. Uma criança neurotípica, aquele exemplo que eu falei do menino que chega 14 horas, ele quer jogar videogame porque é muito mais legal. Mas ele sabe que tem obrigações também. Então, na hora que ele tá ali jogando videogame, já passou 10 minutos, ele sabe que se daqui 2 horas a mãe dele chegar e ele não tiver feito alguma coisa, o pau vai comer. Então ele falou, não, cara, beleza, minha responsabilidade aqui... Às vezes não precisa nem ter esse temor da mãe, né? Às vezes é uma questão de autorresponsabilidade mesmo, ele consegue alternar entre essas tarefas. Uhum. E aí ele vai, para e sabe o que tem que fazer. Não é apenas você entrar em ação no sentido de você parar de fazer o que é interessante, o videogame, para você fazer a tarefa de casa. Mas também entra nessa questão de você alternar tarefas a qualquer momento. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela demora para iniciar, alguém que tem TDAH, demora para iniciar o estudo de alguma disciplina, e aí ele começa a estudar aquela matemática e de repente ele começa a entender que, então o X, aí o que tá dividido multiplica e tal, uma funçãozinha ali e tal. Pô, eu tô gostando disso aqui. Aí ele vai e fica ali, digamos, mergulhado no hiperfoco. Então, ele pega uma tarefa que é desinteressante, no transcorrer da atividade, ele começa a aprender, começa a ficar, pô, legal isso aqui, tô gostando disso aqui, tô aprendendo a fazer isso aqui. Ele começa a criar gosto. Quando ele cria gosto, aquilo motiva ele. Com a motivação, você eleva a dopamina. Uhum. Então, o menino que tem muita resistência para iniciar, o ímã positivo que não consegue se aproximar, de repente ele gosta, aquilo começa a mudar a polaridade. E aí ele gruda naquilo. Também é um defeito. As pessoas falam... defeito assim, uma dificuldade. As pessoas falam sobre hiperfoco como se fosse uma coisa necessariamente positiva. E não é. Porque às vezes se você hiperfoca numa coisa, mesmo que seja boa,
Cara, gostei de matemática, gostei de fazer função no primeiro grau. O cara fica só fazendo aquilo e esquece de fazer a tarefa de português, que também era para amanhã. Tinha que entregar amanhã. Então, essa dificuldade em alternar atividades é muito presente no TDAH também, e essa regulação dessa dopamina tônica, dessa presença dessa dopamina tônica em maior ou menor nível, dependendo da atividade que a criança ou o adolescente ou o adulto esteja em contato, essa variação também causa esses sintomas e, por consequência, possíveis prejuízos.